Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Sandra Baldassi, psicóloga. Estou aqui hoje para participar de mais uma live da Mais Psicólogos. E vou esperar um pouquinho o pessoal chegar para eu ir me apresentando. Então, hoje a gente vai falar sobre relacionamento conjugal, vivendo juntos, mas emocionalmente separados. Se já tiver alguém por aí, eu vou pedir para vocês irem me dizendo como é que tá o vídeo, como é que tá o áudio, se tá tudo bem. Vamos ver aqui. A Silma já chegou. Boa noite, Silma Duarte. Então, se vocês, quem estiver olhando, puder ir me dizendo como é que tá o vídeo, como é que tá o áudio, eu agradeço. Que bom saber que tá bom, Stephanie. Então, vamos lá. Essa é mais uma live do Congresso Online Mais Psicólogos e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre relacionamento conjugal, vivendo juntos, mas emocionalmente separados. Eu sou a Sandra Baldassi, sou psicóloga, terapeuta de casal e família, tenho uma formação em psicologia hospitalar também. E queria, em primeiro lugar, agradecer o Rodolfo Sampaio e a página Mais Psicólogos por terem me convidado para estar presente aqui hoje. Então, o intuito da live vai ser que a gente possa ir conversando. Vocês podem colocar suas perguntas aqui. Eu vou fazer o possível para responder. Aquelas que eu não consegui responder, às vezes muitas eu não consigo responder durante a live, vocês podem deixar aqui que mais tarde eu vou tentar responder para vocês. Eu tenho uma página também no Facebook, se chama Sandra Baldassi Psicóloga. Lembrando que é importante vocês colocarem depois do Sandra Baldassi Psicóloga, porque senão vocês não são direcionados para a minha página profissional. Nessa página profissional vocês vão encontrar outras lives, algumas matérias que eu já fiz na televisão, enfim, tem algumas coisas interessantes lá também. Meu Instagram é o Sam Baldassi. Então, acho que a gente já... Tô vendo que já tem um pessoal aí, o som tá bom, tá tudo indo muito bem, então acho que a gente já pode começar com o nosso assunto principal. Então, hoje eu vou estar falando para vocês um pouco como é que eu posso identificar que eu tô vivendo uma relação onde a gente está emocionalmente separado. Por que essa separação acontece? Então, por que acontece essa separação do casal amoroso? Que é dessa separação que eu vou estar falando. Por que eu permaneço nesta relação? É possível a gente prevenir esse afastamento emocional numa relação amorosa? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É possível, depois que a gente já está afastado, nós nos reaproximarmos? Então, é um pouco sobre esse bate-papo que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, assim, quando eu me refiro a relações conjugais, eu estou dizendo, a relação conjugal não precisa ser necessariamente um casamento. Eu estou me referindo a uma relação onde duas pessoas querem compartilhar juntas e se unem com o intuito de ter uma vida em comum. Então, você pode ser namorado, pode ser esposa, pode ser marido, enfim. Isso é que eu vou estar chamando de relação conjugal. E quando eu falo da separação emocional, eu vou estar me referindo ao casal amoroso. Então, começando, como que eu identifico que eu estou vivendo em uma relação onde a gente está emocionalmente separado? Como que a gente vai percebendo isso? Então, são várias coisas que podem nos levar a estar numa relação como essa. Eu posso, por exemplo, ter começado um relacionamento há pouco tempo e já me sentir emocionalmente separada daquela pessoa.
Vocês devem estar se perguntando, mas como assim? Sim, por exemplo, vamos supor que eu comecei uma relação, mas eu tenho uma dificuldade em estabelecer um vínculo com o outro. Isso acontece normalmente, gente, devido à minha história familiar, à minha história de vida, às minhas vivências. Então, às vezes eu tenho uma dificuldade em estar me relacionando. Medo, eu posso ter sido muito machucada no passado, ter vivido uma relação que não deu certo. Vários fatores podem me deixar, me fazer uma pessoa que tem uma dificuldade em se relacionar amorosamente com a outra. Então, enquanto tá tudo no namoro, enquanto nós estamos apenas, a coisa não tá muito séria, eu vou indo bem. Quando a coisa começa a ficar mais séria, o que acontece? Eu acabo tentando boicotar essa relação. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, que essa relação pode não estar indo para frente. Então, quando o outro, por exemplo, começa a me tratar muito bem. Então, nossa, mas Sandra, ele faz tudo que eu quero, ela faz tudo que eu quero, é uma pessoa tão bacana, estava indo tão bem, mas de repente eu me desinteressei. Pois é, por que que você se desinteressou? O que aconteceu? Ah, não sei. Quanto mais eu demonstro que eu não estou muito envolvida, mais essa pessoa está vindo atrás de mim, mais a gente vai ficando, e isso vai me dando um nervoso, eu já estou começando a ficar desinteressada. Nesse caso, o problema, né, que a gente está aparentemente nesse exemplo, seria a tua dificuldade de se relacionar com o outro. Então, a gente teria que descobrir o porquê disso. Então, quanto mais o outro chega perto, mais você se afasta. O que isso pode causar na relação? O outro também acaba começando a se afastar depois de um tempo. E se eu não sair dessa relação, eu vou começar a ficar numa relação morna, numa relação fria, onde eu emocionalmente não estou mais ligada a essa pessoa, mesmo estando com ela. Então, essa é uma das coisas que pode acontecer. Pode acontecer também da gente estar num relacionamento super legal, nenhuma das duas partes tem nenhuma questão, aparentemente, em se relacionar com o outro, e as mágoas, as brigas, tudo que vai acontecendo durante essa relação vai nos deixando, de uma forma ou de outra, meio desanimados. Então, isso pode acontecer no começo da relação, pode acontecer depois de muito tempo, mas eu vou me sentindo desanimada, eu de repente não tenho muita vontade de estar com essa pessoa. Só que isso não quer dizer que eu não me relacione bem com essa pessoa de outras formas. Como, por exemplo, se eu sou nesse casal, eu posso ser um casal que se dá super bem para cuidar da casa, cuidar dos filhos, mas na hora que é para estar juntos como casal, nós estamos meio apagados. Então, assim, aqui o Joelcio está perguntando, né? Quando se conhece, se vive uma relação em lares diferentes. Como tratar isso como casal e como brigar pelo estar como amigos, como benefícios e não como casal? Então, você tocou num ponto importante. Qual que seria? Muitas vezes, nós estamos numa relação como casal, mas eu tenho um contrato nesse casal que permite cada um morar na sua casa. Isso não quer dizer que emocionalmente nós estamos separados. É muito importante isso. Se cada um dorme num quarto, ou se cada um mora na sua casa, se essa é a maneira como o casal fica melhor, não tem problema. Isso não quer dizer que não quer dizer que emocionalmente nós somos um casal separado, né? Agora,
o contrato, cada casal vai tendo o seu contrato, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, que vai caber só para aquele casal. Mas eu posso estar muito interessada ainda nessa relação. Então, é muito importante que a gente vá observando tudo isso, né? A gente não pode ir se acostumando a estar numa relação onde as pessoas não estão mais tão interessadas uma na outra. Isso é muito difícil de perceber. Como é que eu percebo que eu estou numa relação onde emocionalmente eu já estou separada? É difícil. Por quê? Até numa relação desgastada, onde a gente tem muitas brigas, muitas agressões físicas, onde muitos ciúmes, às vezes a coisa vai indo tão ruim que a gente não percebe que a coisa está ruim. Então, na relação desgastada, que seria até mais fácil da gente perceber que essa relação está ruim, eu muitas vezes não me percebo. Por quê? Porque eu vou me acostumando com aquela relação desgastada. Na relação emocionalmente separada, é mais difícil ainda. Por quê? Porque muitas vezes as características são um pouco diferentes. Ah, obrigada, Carla. Você me disse que o som tá ruim. Deixa eu tentar ver o que está acontecendo com o som aqui. Mas vê se melhorou, Carla. Melhorou o som, gente? A Renata está dizendo que esteve separada do noivo durante 7 meses, agora voltaram. E ela estava tão ansiosa, toda feliz pela volta. Mas agora percebe que parece não ser amor. Sabe? Parece que eu queria voltar só para não ficar sozinha. Isso. Isso a gente vai entrar nesse ponto. Deixa eu ver o que mais que você escreveu aqui. Que você queria voltar só para não ficar sozinha. Só para não ficar só. Não sei, parece que não o amo, estou me sentindo perdida com ele. Melhorou o som, então, Renata? Obrigada. Tá travando? Gente, vão me avisando, por favor, porque para mim aqui tá parecendo que tá bom o som. Tá dando para me ouvir agora? Então, assim, voltando aqui para Renata, Tata, é justamente isso que eu tô te falando. Por que que eu vou falar um pouquinho por que a gente permanece numa relação desgastada, que é um pouco isso que você está falando. Nossa, eu queria tanto ficar com meu noivo, voltar com ele, agora que eu voltei, não consigo, não tô achando que tá muito legal isso. Então, gente, é importante que a gente vá se percebendo. No seu caso, Renata, a gente tem que entender por que você quer tanto essa relação e quando ela acontece, você já vai perdendo interesse. O que foi acontecendo na sua vida? Qual a sua história, a história da sua família, a sua história transgeracional? O que você traz na sua mochila que talvez esteja te impedindo viver um amor? Quais medos, quais dores? A Sônia está dizendo que acho que se não for por amor, não vale a pena porque acaba até o respeito. É verdade, Sônia. Só que aí nós estamos falando de uma relação desgastada. Na relação onde eu digo que o casal está emocionalmente separado, muitas vezes não há brigas, não há falta de respeito, há uma indiferença. Há uma falta de vontade de estar com o outro. Então, o outro pode estar sempre... eu gosto de fazer... Ele pode estar sozinho, eu também. Eu vou sozinha nos lugares, ele também. Quando ele viaja, é um alívio. Eu não faço questão de um contato físico. Se tiver o contato físico, ok. Se não tiver, também ok. Então, é uma relação, é como se a gente gerenciasse uma empresa juntos, mas nós não nos conhecêssemos muito bem. É um pouco isso. Então, é uma relação onde, como casal, eu vou perdendo o casal amoroso. Então, como
casal paternal, por exemplo, eu posso ir muito bem. Nós podemos juntos conseguir conciliar a educação dos filhos, a gente pode ter planos juntos, construir coisas juntos, mas na hora que a gente pensa em casal relacional, casal amoroso, esse casal sumiu. E muitas vezes a gente não está nem percebendo isso, porque esse casal que está emocionalmente separado, ele vai criando subterfúgios para estar sempre com outras pessoas por perto, para estar sempre muito ocupado. Então, isso não quer dizer que é um casal que não viaja junto, não quer dizer que é um casal que não faça sexo, mas é um casal que aquele vínculo amoroso foi se perdendo. E aí, a gente cai numa pergunta importante. Como que é eu estar nessa relação? Como é eu estar numa relação onde eu não sinto muita atração pelo outro, onde nós fazemos tudo junto, nós somos companheiros, mas o amor, não sei se eu posso chamar de amor, mas essa relação de amor, porque amor é uma coisa muito individual para cada um, ela foi se perdendo. Então, o que eu faço quando eu me vejo numa situação assim? Porque às vezes é preciso que um filho saia de casa, que os filhos cresçam, ou que alguma coisa, um evento muito importante aconteça para a gente se perceber dessa maneira. Isso, Rodrigo, tá junto e separada. A Priscila está dizendo que fui traída assim que ganhei meu filho, me separei, fiquei 8 meses separada, voltamos, mas o ciúmes tomou conta da relação. Não consigo confiar, brigamos muito. Acho que acabou o amor da parte dele. Acho que acabou o amor da parte dele e está comigo pelo filho. Então, isso é uma coisa também que acontece muito. Por que a gente põe o outro num lugar mais especial do que nós mesmas, Priscila? Por que ele estaria com você só por causa do seu filho? Por que ele não estaria com você porque ele gosta de você? Então, ele já te traiu, você falou um pouco sobre isso, você não confia, mas ele voltou. Então, a gente precisa também confiar nesse amor e nesse voto de confiança que nós mesmas damos, às vezes, para o outro. Agora, isso que você está me contando, não quer dizer que o amor da parte dele acabou. Isso pode ser que vocês estejam numa relação desgastada, que é um pouco diferente da relação onde vocês estão separados emocionalmente. A Delma está dizendo que quando se tem a troca, a interação entre ambas as partes, aí sim. Se não tiver isso, não vale a pena. Está se matando sozinha ou sozinho. E a Sônia está dizendo que amor se conquista. Então, Adelma, é justamente isso. Muitas vezes não tem mais a troca e não tem a interação amorosa, mas tem uma troca e uma interação afetiva. E nessa interação afetiva é que esse casal vai se perdendo. Nessa interação, não ter a interação amorosa é que faz com que o casal vá se perdendo na interação afetiva. Só que aí você vai perguntar, então por que eu não saio dessa relação quando eu percebo que eu não estou mais gostando do outro? Por várias razões. Muitas vezes eu acho que essa relação ela é imprescindível para mim. É como se eu estivesse numa prisão com a porta aberta, mas eu acreditasse, ou seja, eu estou nessa cela com a porta aberta, eu posso sair a hora que eu quiser, mas eu acredito que só dentro dessa cela eu posso sobreviver. E que aqui eu tenho tudo que eu preciso para sobreviver.
mesmo que eu esteja definhando. Entendem? Então, existem bloqueios emocionais que nos mantêm paralisados nessa relação. Esses bloqueios emocionais que vão nos mantendo paralisados na relação, por que eles acontecem? Pela nossa história, pelo medo de ficar sozinha, muitas vezes, porque afetivamente eu dependo do outro para me encontrar, para me sentir bem, mesmo que eu não me sinta amada. Então a gente tem que ficar muito atenta com isso. O relacionamento ele é feito para ser bom. O relacionamento é feito para ter interação, para a gente se dar bem. Não é feito para a gente ficar num lugar onde eu estou vivendo com a outra pessoa numa relação somente de amizade. Volto a dizer, existem casais que têm os seus contratos onde cada um faz suas coisas sozinho, é o jeito que eles vão encontrando para viver melhor. Isso é diferente. Eu estou dizendo daquela relação onde o encontro amoroso não acontece mais. O vínculo amoroso não acontece mais. E é muito preocupante, porque quando a gente se dá conta, já se passaram muitos anos e vai ficando cada vez mais difícil para a gente sair disso. E muitas vezes eu me percebo nessa relação muito tempo depois. Mas aí o que acontece? Aí é que eu falo, não, agora eu já tô mais velha, agora eu vivi com essa pessoa a vida inteira, então é aqui que eu vou ficar. O Joelcio tá me falando, é preciso zerar o argumento das brigas. Não vale usar argumento que já foi usado na última briga. Eu acho que esses argumentos, essas brigas, podem ir causando um afastamento do casal. Então, obrigada, Mena. A Mena tá falando que ela achou que eu tô falando de algo com bastante lucidez. Então, gente, sobre o que a gente está falando? Primeiro, como reconhecer que eu estou nessa situação? Então, tem algumas características, como, por exemplo, não estou com vontade de fazer nada com a outra pessoa, não penso na outra pessoa, não tenho atração física pela outra pessoa. A gente se fala muito pouco, a gente se fala muito sobre assuntos práticos, mas sobre a gente se fala pouco. Não me importo se o outro sai, não tenho nem um pouquinho de ciúmes, também não me importo que a pessoa não tenha ciúmes comigo. Então, tudo isso, é claro, gente, que uma coisa sozinha não leva a você estar emocionalmente separada, mas algumas dessas características juntas podem levar. Então, tô tentando ler aqui sua pergunta, Luiz. Você acha que as pessoas que vivem o chamado amores freudianos se relacionam por um certo tempo com parceiros diferentes? É o que você está chamando de amores freudianos. Tem mais dificuldades de se dedicar a um parceiro e desenvolver a capacidade de amar? Isso é muito relativo, Luiz Carlos. Eu posso... É claro que é mais... se eu não me vinculo, se eu tenho vários parceiros e não consigo me vincular com um só, com um parceiro só, é claro que eu tô menos vinculada com um, porque eu tenho que dividir esse vínculo com várias pessoas. Mas cada caso é um caso. Então, assim, só com essa informação, a gente não pode dizer que a pessoa tem uma dificuldade em desenvolver a capacidade de amar. Sheila, você quer
está me perguntando por que o parceiro trai. Então, o parceiro trai por vários motivos, né? A gente pode ter aí vários motivos, mas uma questão é fato. Quando uma relação ela está sólida, ela está equilibrada, é muito mais difícil da gente ter uma traição na relação. Agora, existem pessoas que traem pela natureza delas. Então, essas pessoas elas vão trair pela história delas, independente da relação que elas estejam. Até que uma hora, às vezes, elas se encontram numa relação que por algum motivo elas resolvem não trair, que seria relacional. Então, a traição, ela pode ser por vários motivos, Sheila, como eu te falei. A Renata está me perguntando como se desprender dessa dependência emocional. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante para a gente se desprender dessa dependência emocional é que numa relação a gente tem que sempre observar a reciprocidade. E a partir daí, então se essa relação está recíproca, ela vai ter um equilíbrio. E a qualquer momento da relação que eu percebo um desequilíbrio, eu tenho que começar a ficar atento ao que está acontecendo. E olhar para mim. Eu estou olhando para mim também nessa relação, eu me gosto, o outro, nós temos momentos juntos. Como que é a nossa vida conjugal? Né? Porque olhando para isso, a gente vai se desprendendo dessa dependência. Se eu olhar para essa relação como sendo a coisa mais importante da minha vida, esquecendo que eu tenho que olhar para mim, gostar de mim, me sentir bem, me sentir amada, me sentir bonita, vai ficar muito mais fácil de eu me desprender. Porque se eu coloco tudo no outro, tudo nessa relação, e tiro da parte amorosa e coloco tudo no trabalho, ou tudo na casa, ou tudo nos filhos. Então, eu estou tirando todo esse lado amoroso e colocando em outro lugar. Então, obrigada, Grace. A Grace está dizendo que está amando a live. Então, a gente tem que ir se percebendo o que vai acontecendo durante a relação. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte: eu começo numa relação muito bem. Então, eu tô gostando muito da outra pessoa, a pessoa tá gostando muito de mim, e o dia a dia vai fazendo com que a gente vá se perdendo, se afastando. E aí, às vezes, as brigas que eu acho que eu não acredito mais que essa relação vai para frente, eu não acredito mais que a gente possa se dar bem, eu estou cansada, o outro também está cansado. Então, aí eu penso, mas sair daqui porque aqui é a minha zona de conforto. Pode estar ruim, mas eu sei que ele está comigo, que nós estamos juntos, eu tenho a família. Então, tudo isso são coisas que vão nos prendendo nessa relação. O Joelcio está dizendo aqui, gosto dessa sua ideia da reavaliação da relação. Isso faz você pensar se quer manter como está ou se quer mudar. Isso me responde a questão de por que alguém trai. Por que não encontrar na relação que tem o que procura? Então, Joelcio, você está falando da ressignificação da relação. Quer dizer, eu estou numa relação, estou sentindo que aquilo está morno, que eu estou desinteressado, que o outro também. Então, eu quero ressignificar isso. E existem maneiras para isso. Isso mesmo, uma relação, ela pode ter se iniciado e se mantido porque o casal buscava algo em comum, mas depois vai mudando. É o que eu chamo dos contratos que a gente vai fazendo, não são contratos por escrito, mas são os contratos emocionais, relacionais, né? São aqueles contratos que a gente vai mudando durante o casamento. Então, eu tinha uma maneira de ser durante essa relação conjugal, a outra pessoa também, mas com o tempo nós vamos mudando. Daqui a alguns dias não seremos mais os mesmos. Daqui, quando acabar essa live,
eu já não sou mais a mesma pessoa, porque eu já tive uma interação com vocês já tiveram comigo, então as pessoas vão mudando. E muitas vezes nós não ficamos atentos ao fato que precisamos, de alguma forma, ir mudando aqueles contratos iniciais. E é isso que vai nos ajudando a não cair no afastamento, nesse afastamento emocional. Eu sou de São Paulo, Fátima, obrigada. A Rosângela está perguntando por que tem pessoas que entram em depressão com uma separação. Então, isso é uma coisa interessante. Existem sim pessoas que entram em depressão por causa da separação, não aguentam rompimento, sofrem demais, muitas vezes gostavam muito dessa pessoa, mas tendo em vista a nossa live, também tem muita gente que se separa, querendo se separar, porque achava que já não gostava daquela pessoa e sofre. Porque a separação é um luto, é uma coisa sofrida. Essa separação, muitas vezes, ela vai ser difícil da gente da gente entender o que aconteceu. Muitas vezes nós nos sentimos culpados. Agora, a gente muitas vezes deprime dentro do casamento, desse casamento conjugal que eu falei para vocês. A gente está numa relação, tá tudo bem. Eu recebo pessoas que às vezes me falam: Sandra, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, mas eu sinto um vazio. Eu me sinto sozinha. Aí você pergunta, mas o outro trabalha muito, o outro não te dá carinho? Não, me dá, mas na relação eu me sinto sozinha, eu não sinto esse carinho. Então, gente, é muito importante que a gente vá percebendo tudo isso, porque muitas vezes, para a gente não sair de uma relação na qual a gente já está muito afastado, porque a gente tem medo, porque a gente pensa que vai ficar sozinho, o que vai acontecendo? A gente vai ficando cada vez mais fechado, cada vez mais sozinho, cada vez mais acreditando que a única solução para a minha vida é estar com essa pessoa, né? Porque é possível, sim, você ter uma relação onde você não só se dá bem com a pessoa, mas também amorosamente você gosta daquela pessoa. Você tem uma atração por aquela pessoa, você tem vontade de estar com aquela pessoa. Eu me sinto o tempo todo e não consigo sair. Então, Jane, quando a gente se sente sozinha o tempo todo e não consegue sair, a gente tem que procurar uma ajuda muitas vezes. Uma ajuda psicoterápica, uma terapia de casal. E antes de mais nada, pensar, será que eu quero salvar essa relação ou não? Ou eu quero me salvar dessa relação? Porque é uma pergunta muito importante que vocês precisam se fazer. O casal tem que ter diálogo sempre, Sheila, é verdade. Para a gente superar a separação, Rafaela, são várias etapas. Primeiro tem o luto. Depois, para que a gente não caia numa separação muito dolorosa, durante todas as relações que nós vamos tendo ao longo da vida, é importante que a gente possa estar nos observando. Eu não devo nunca deixar de cuidar de mim para cuidar do outro. Seja o outro somente a pessoa com que eu me relaciono do ponto de vista amoroso, seja com a casa, seja com os filhos, seja com a profissão. Eu tenho que ter o meu espaço e dedicar um pouquinho de cada coisa da minha vida para que eu tenha um equilíbrio, né? Então, superar a separação depois que ela já aconteceu é bastante difícil. Mas se eu não deixar chegar num estágio muito grande, essa separação emocional, talvez ela nem precise virar uma separação de fato. E se virar,
eu fui me percebendo antes de sofrer muito, porque imagina que você fica muitos anos nessa relação em que você já está separada, muitos anos. E às vezes a gente está contando que o outro vai ficar como nós. Mas não, de repente o outro resolve que não quer mais isso para ele ou para ela. E aí, como eu fico? Eu vou pensar, nossa, eu fiquei esse tempo todo nessa relação e agora não tenho como sair, o outro sai? Como é isso? Né? E eu fico às vezes até com a falsa sensação que eu não estava afastada do outro. Então, tudo isso são coisas bastante importantes para a gente pensar. Agora, por que acontece essa separação emocional do casal amoroso? Né? É importante a gente pensar nisso. Se é uma coisa... Oi, Roberta! Se é uma coisa... essa separação do casal. Se é uma coisa que nunca aconteceu antes, nas outras relações que eu tive, isso nunca foi acontecendo, então não é uma questão minha, não é uma questão que eu não consiga me relacionar com o outro. É uma questão desse casal, da relação com esse casal. Então, o que pode ir fazendo a gente chegar nisso? Uma das coisas são as brigas. Outra coisa é quando o outro não te escuta, vocês não conversam, o outro ou você nunca tem tempo para o outro. Então vocês estão mais preocupados com o que esse casal está ganhando, construindo, fazendo do que o outro está sentindo. Uma impaciência. Então, um cansaço, a pessoa está sempre cansada, estão sempre com outras pessoas, sempre rodeadas de muita gente, não conseguem, por exemplo, sair sozinhos, ter um romantismo. Romantismo é importante também. O casal precisa de momento sozinho, né? Para quê? Para a gente não ir perdendo esse encontro amoroso. Porque na hora que você vai perdendo, vai ficando cada vez mais difícil resgatar. E muitos casais, como eles não vão percebendo que isso vai se perdendo, o que acontece? Quando eles percebem, já está muito difícil. E aí, para a gente resgatar, é como se um tivesse de um lado do oceano e o outro do outro lado. Muitas vezes a gente tem a sensação que esse resgate nunca vai acontecer. Mas pode acontecer sim, gente. Pode. Agora, quanto antes a gente vai percebendo, antes, mais próximo de não estar se sentindo dessa maneira na relação, a gente fica. Porque é muito difícil eu pensar, eu gosto dessa pessoa, eu gosto de estar com essa pessoa, mas por algum motivo não está mais acontecendo. Por quê? Então, mágoas, conversas que não acontecem, traições de todos os tipos, não só traição com outra pessoa, mas mentiras, falta de energia nessa relação, não ter uma cumplicidade como casal. Tudo isso vai fazendo com que a gente vá se perdendo e vá perdendo o fio da relação. A Luana está aqui me perguntando, olá, eu sou Luana, até que ponto o parceiro deve investir para reconstruir um relacionamento? Até que ponto deve ir para não chegar à separação? Isso é uma ótima pergunta. Só você sabe até que ponto. Agora, o mais importante nisso é você pensar, eu investi até o ponto máximo que eu queria. E não sair desta relação pensando que você não fez o seu máximo, para no futuro você não ter culpa. Gente, alguém falou que travou. Travou ou vocês estão conseguindo me ouvir? Se alguém estiver aí, me diz se travou, por favor. Olá. E
Travou, Paula? Até que parte vocês escutaram? Porque aqui para mim não tá aparecendo que travou. Tá ok agora? Travou, mas voltou. Até que... Deixa eu ver aqui a pergunta que eu estava respondendo. Voltou, ótimo. Então, eu sou a Luana, até que ponto o parceiro deve investir? Eu estava falando para a Luana, não sei se vocês escutaram, que era uma coisa importante. Eu estava dizendo para a Luana que o quanto a gente deve investir é aquele nosso máximo. É aquilo que eu acho que eu fiz o melhor por essa relação. Eu fiz tudo que eu podia, que eu me permitia dentro dessa relação para que eu mantivesse ela. Então, gente, não tem isso, até que ponto eu devo chegar. Sempre um ponto que você não saia tão machucada. Então, vai percebendo e mantenha a sua autoestima, nunca colocando o outro num lugar mais especial do que você mesma. Entendem? Então, assim, para eu conservar a relação é uma coisa muito importante também. Que eu tenho que olhar para mim, eu também tenho que me gostar, eu tenho que fazer coisas para mim. Eu não posso fazer só coisas pelo outro. Não posso ficar sempre tentando agradar o outro, porque senão eu vou cobrar essa conta. E quando eu cobrar, o outro nem sempre vai poder me devolver tudo aquilo que eu estou pedindo. Porque isso, se eu dou mais do que aquilo que o outro pode me dar, a conta não vai fechar. Explicando um pouquinho para vocês, isso, Fernanda, seria sabendo reconhecer os seus limites. Mas muitas vezes a gente não se percebe que a gente passou do limite, que a gente está se humilhando, que o outro não quer mais a relação e a gente fica insistindo. E aí, quanto mais a gente insiste, mais a gente vai se sentindo mal. Até numa relação onde a gente está emocionalmente separados, dando um exemplo, por exemplo, o outro chega em casa muito tarde todo dia, nem olha para você, você conversa, a pessoa sempre está cansada, e você fica lá insistindo, insistindo, e a pessoa não reage. Então você tem que entender também qual é o seu limite. É muito importante a gente entender o nosso limite. E esse limite, ele tem que ser o limite onde eu estou num equilíbrio com o outro. Eu não posso ter o meu parceiro ou a minha parceira aqui e eu aqui. E vice-versa. A relação, ela pode fazer assim, mas no geral ela está aqui, não pode estar aqui. O Maurício está dizendo que fez muito isso, viveu para agradar e se decepcionou emocionalmente. O que acontece? Numa relação, a gente falando desse equilíbrio, vamos pensar que cada um vai investir 50% para que essa relação exista. Então, um de nós investe 50%, o outro 50%, juntos temos 100% de uma relação saudável. Quando eu acho que o outro tem que me completar com os meus 50%, ou seja, eu não me sinto plena nesses 50% e peço que o outro vá me completando amorosamente falando, eu vou pressionando o outro para ir me dando mais amor. E aí, ele acaba se afastando e eu pego e dou mais que os 50%. E quanto mais eu vou dando, menos espaço eu vou deixando para que o outro me dê. E depois eu fico me achando cada vez menos na relação. Porque eu me doei tanto e o outro tá se doando cada vez menos. Porque eu não estou deixando espaço para o outro se doar. E tem uma coisa interessante, a Bruna está falando que está acontecendo exatamente isso com o relacionamento dela, se doando e não recebendo. Que quanto menos a gente recebe, muitas vezes, se a nossa autoestima, ou seja, o amor que a gente tem por nós mesmos,
está baixa, a gente vai cair naquela sensação que o outro não está correspondendo. Então, eu acho que a culpa é minha e eu vou querer dar cada vez mais para ver se eu consigo do outro, eu vou afastando o outro. O Maurício está falando que entrou em depressão. Sim, as questões amorosas, elas fazem muitas vezes com que a gente entre em depressão. E é importante também a gente pensar o quanto essas relações amorosas, se eu tô nessa relação, como eu disse para vocês, aparentemente amorosa, então todo mundo acha que eu tô bem, a família acha que o casal tá bem, os filhos acham que o casal tá bem, a gente nunca discute, tá tudo perfeito e não está, porque essa relação amorosa não acontece, porque os dois foram se afastando, eu vou me sentindo só. É como se a gente vivesse uma solidão na relação. Então, essa é uma relação de solidão para ambas as partes, porque ninguém tá sozinho, ninguém se sente sozinho na relação sem que o outro também não esteja se sentindo sozinho. Porque quando eu me sinto sozinha na relação, eu só peço. E o outro também acaba ficando sozinho, porque enquanto eu tô pedindo para mim, eu não tô dando. Então, se a gente numa relação for observando, for cuidando, né? O que a gente pode ir fazendo? A gente vai cuidando. Então, entrei numa relação, tô achando que o outro tá me sufocando, aquilo tá me despertando uma coisa desconfortável. Tenta conversar. Conversa com o parceiro. Fala o que você está sentindo. Talvez vocês possam falar da história de vida de vocês. Talvez você vá descobrindo por que você está se sentindo pressionada, pressionado, né? Então a gente pode, durante qualquer relacionamento, ir se percebendo e percebendo o outro. Porque muitas vezes é muito fácil a gente achar que as dores são só nossas. E não escutamos também o outro. Muitas vezes eu penso, nossa, como eu tô sozinho, o outro não cuida de mim, não olha para mim, não tá nunca em casa, e o que eu tô fazendo? A mesma coisa. Caso seja necessário, procurem uma ajuda terapêutica. Tem terapia de casal, tem terapia de família, tem terapia individual. A terapia ajuda muito a gente descobrindo o que a gente está fazendo numa relação que não está boa. Então, Bruna, o problema é quando com o outro não tem conversa. É justamente disso que eu estou falando. Quando o outro não tem conversa, eu estou ao vivo, Tayane. Quando com o outro não temos conversa, é quando a gente tá, esse outro está causando afastamento. Agora, por que ele não tem conversa? Será que toda vez que vocês iniciam uma conversa, não começa gritos, vocês não começam a discutir, agressões, né? A gente tem que também olhar o outro. Quando a gente começa a escutar também as dores do outro, tudo vai ficando muito melhor na relação. E se o outro não está comprometido para que a gente juntos partilhe essa relação amorosa, eu preciso sair dela. Porque o outro tem o direito de não querer uma relação amorosa com ninguém ou comigo, e eu querer uma relação amorosa. Mas nem sempre o outro pode corresponder. Tem muito isso também. Às vezes o casal está emocionalmente separado porque um dos dois não deixa o outro ir embora. Coloca culpa, coloca que se for embora eu vou me matar. Então não vai deixando, claro que se eu não vou embora, é responsabilidade minha, não vou culpar outra pessoa. Mas a outra pessoa vai dificultando a minha saída, muitas vezes. Porque não cuida dela mesma.
Eu acho que é assim, Luana, você está falando que muitas vezes o outro só quer ser o dono da verdade. Quando um casal começa a se desgastar, quando vem as brigas, é difícil um escutar o outro mesmo. A gente faz isso. Eu quero falar de mim, eu quero falar o que eu estou sentindo. Eu tenho razão. Eu costumo dizer, como terapeuta de casal, que eu não sou a juíza, porque muitas vezes os casais querem que a gente seja o juiz, não é isso. Cada um está sentindo aquilo que ele está dizendo. Cada um tem a sua razão naquilo que está contando, naquilo que está sentindo. Agora, a ideia é que ninguém precisa viver mal. Ninguém precisa viver numa relação conjugal que já acabou. Né? Agora, se você falar para mim, eu quero ficar aqui, o outro também quer ficar aqui, nós já conversamos sobre isso e nós não vamos nos separar, mas cada um tem a sua vida, a gente já conversou, isso é uma outra coisa. É uma relação onde duas pessoas vão viver juntas e contratualmente vão viver juntas para a família, para os amigos, mas já estão separadas e sabem que estão separadas. Então, isso faz parte do contrato. Mas quando essas pessoas não conversaram sobre isso e não estão conscientes de que estão separadas, é que vocês podem ter um dano emocional ainda maior. Por quê? Porque essa solidão vai ficando cada vez maior. Gente, eu não sei se... Ah, não travou, né? Tá dando para vocês ouvirem. Então, Luana, você falou uma coisa importante também. Muitos continuam por causa dos filhos e por causa do status. Tudo isso a gente chama em psicologia em mecanismos de defesa. Ou seja, nós vamos nos apoiando em desculpas que nós mesmos acreditamos para não tomar uma atitude que precisamos ou que queremos. Então, às vezes a pessoa fala para mim, eu não me separo por causa dos filhos. Mas quantos anos seus filhos têm? 25, 28, 30, já tem a família deles. A pessoa fica presa naquela ideia, porque para ela é muito difícil essa separação. Então, eu preciso encontrar uma maneira de dizer para mim mesma que eu não me separo por causa ou dos filhos ou do dinheiro. Os filhos sofrem em casais que são emocionalmente separados. Eles percebem essa distância. Eles não é só nos casais que brigam que os filhos percebem a distância. Os filhos percebem que aquilo ali não é verdadeiro. A Bruna está falando aqui, no meu caso, meu marido está em tratamento contra a depressão e às vezes eu percebo que ele usa isso para não tratar os problemas e eu tenho sempre que ser a paciente. Cansa. Então, isso daí a gente poderia estar chamando, Bruna, de codependência. Quando você está cuidando sempre do outro, e o outro vai te deixando cuidando dele, ele não se trata e você continua cuidando. E eu vou te falar uma coisa. Dificilmente ele vai se cuidar, né? Se você continuar sempre paciente, né? Porque aí é que tá. Num casal que quer seguir amorosamente juntos, por mais que seja difícil, a gente abraça essa causa e vai se tratar. Mas quando a gente fica num movimento repetitivo, onde ninguém se movimenta, é isso que vai causando afastamento. Por exemplo, Bruna, no futuro, você pode achar que isso não tem mais jeito. Então, ele não vai se cuidar mesmo, eu também não vou, a gente tem os filhos, vamos ficando por aqui. E aí você vai ficar naquela vida com ele, mas sem sentir essa relação amorosa que você quer muitas vezes. Claro, gente, tem pessoas que falam para mim, não, eu não quero nenhuma relação amorosa, eu tô bem assim. É uma opção,
A gente não é obrigado a querer, mas a gente é obrigado a ser sincero com nós mesmos, para que a gente não se engane e entenda, né? Para a gente não se enganar e entender o que a gente está vivendo, porque eu só posso viver melhor a partir do momento que eu entender tudo isso que está se passando nesse casal. Deixa eu ver se eu consigo ler da Tayane. No meu caso, eu cansei de muitas coisas. Estamos vivendo na mesma casa, mas fisicamente separados. E hoje ele quer me reconquistar a todo instante. E ele não vai embora, na esperança de eu voltar. Bem interessante, Tayane. Mas eu realmente cansei. Então, Tayane, essa é uma pergunta para você se fazer. Se você cansou, você está expressando um típico caso de casal emocionalmente separado. Se você cansou, por que que você deixa ele ficar na sua casa tentando te reconquistar? Porque, pelo que você me escreve, está claro para você que você não quer voltar, mas não está claro para ele. Por que que você não consegue mandar essa mensagem? Né? É importante isso. Porque, o outro não vai embora. O outro só não vai embora porque, de alguma maneira, a minha mensagem, ela tá dupla. De alguma maneira, de alguma forma, o teu esposo, o teu companheiro, ele acha que ainda tem chance. Então, alguma mensagem está sendo passada para ele. E às vezes a gente acha que não. Mas por quê? Às vezes a gente tem pena, às vezes a gente também acostumou com a pessoa ali do lado. Então, assim, eu não quero ficar com a pessoa, não, mas a gente não se toca, a gente está separados, mas eu quero a presença dele ali, porque às vezes, para mim, essa afetividade é importante. Então, do que eu estou falando aqui hoje, gente? O quanto é preciso que a gente vá percebendo onde a gente está pisando e que tenha certeza que o outro também tá se percebendo nessa relação e talvez a gente possa fazer novos contratos nessa relação. Mesmo que for para vocês ficarem separados morando na mesma casa. Mas aí vocês estão literalmente separados. Vocês não precisam mais fingir que estão juntos. Fingir para quem? Para vocês mesmos. Muitas vezes os filhos já sabem, os parentes já sabem, todo mundo já sabe. Às vezes cada um da casa tem até uma outra pessoa já. Mas aí como que fica isso para vocês? Vocês não conseguem dizer para o outro que essa relação acabou. E quando eu não consigo dizer para o outro, é porque eu também não estou conseguindo dizer para mim. Né? Deixa eu ver. Um casal precisa se curar. Se o homem está doente, foi meu caso com a depressão, tem que se afastar para ajudar, ele. Eu somente busquei o tratamento porque perdi tudo e ainda hoje me cuido e me trato. Então, Joelcio, muitas vezes quando a gente fica acomodado nessa relação que já acabou emocionalmente, a gente também está atrapalhando a outra pessoa, que não se cuida, que não faz nada por ela. É como se a gente tivesse conivente com aquilo. E muitos casais... gente, é super importante isso. Eu não estou falando de relações desgastadas. Eu estou falando de relações onde emocionalmente as pessoas estão vivendo separadas. Pode ter havido desgaste ou não, né? Então é importante isso. Na relação desgastada, eu posso não estar separada emocionalmente numa relação desgastada. É importante vocês entenderem isso também, né? Então, assim, quando você diz, a gente precisa se afastar, eu acho que você está falando um pouquinho de cumplicidade.
cumplicidade, a gente pode usar a cumplicidade para permanecer no mesmo lugar e nenhum dos dois fazer nenhum tipo de movimento que vá melhorar a vida de vocês como casal, ou a gente pode usar a cumplicidade para se ajudar, né? Eu vou me tratar, o outro vai se tratar, vamos nos tratar juntos, ou vamos começar a cuidar de novo dessa relação que ficou descuidada. Tem mais uma perguntinha aqui. Doutora, boa noite. Você acredita que uma pessoa que mente muito e trai, mas agora diz que quer mudar e procurou ajuda de psicoterapia, vai parar de mentir? Você acredita que o tratamento pode ajudar? Eu acredito sim. Eu acho que buscar ajuda, se eu não quero parar de mentir, eu não preciso buscar ajuda. Eu continuo mentindo. Muitas vezes a mentira, a traição tem a ver com a minha história de vida, com a minha família, com os ensinamentos que eu tive, com como eu fui me construindo como pessoa. Isso eu às vezes não consigo controlar. Não é que isso justifique a traição, mas é como se eu tivesse uma compulsão, eu não consigo me controlar. Então, se eu busco ajuda, já é 50% do caminho andado, no sentido de que aquilo está me incomodando. Então, eu quero saber melhor o que é isso, eu quero mudar. Agora, eu não posso te garantir que todo mundo, que a pessoa faz psicoterapia e vai parar de mentir, porque depende dela. Mas eu penso que se eu estou buscando isso, é porque aquilo está me incomodando, já deve ter feito com que eu tenha perdido pessoas legais na minha vida. Então, seria isso. Ele usa... Nem sempre estamos sendo tão claros conosco mesmo e com o outro. É verdade, Fernanda, porque é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Porque a gente não percebe. Eu não vou me percebendo, porque o dia a dia é muito corrido. Tudo isso que eu estou falando pode ir acontecendo, eu posso me perceber numa relação assim, mas eu posso nem perceber. Então, sabe aquele casal que ele parece bem bacana, tá sempre junto, os dois trabalham muito, cuidam dos filhos, se dão muito bem, estão sempre nas festas com os amigos, mas estão se afastando e não estão nem percebendo. Não é sempre que a gente percebe. Como eu disse anteriormente, se a gente ficar atento um pouquinho com o outro, com aquele carinho do início, ficar atento com a gente, com os meus sentimentos, quando que eu me sinto mal na relação, quando eu me sinto bem na relação, se a gente parar um pouquinho para olhar para a relação, tanto para mim quanto para o outro, a possibilidade de eu me afastar totalmente vai ser muito menor. Porque, e mesmo que isso aconteça, eu vou me percebendo nesse percurso. Então, um dos intuitos da live é esse também, que a gente vai alertando as pessoas para se observarem. Como que tá a tua relação hoje? Você sai com o outro, vocês têm encontros amorosos, vocês cuidam. Porque o encontro amoroso é o cuidado. Eu cuido do outro, eu tenho atenção, eu trago alguma coisa que ele gosta, uma coisinha, faço uma comida especial, trago... gente, não é romantismo, é cuidado. Como que eu tô nessa relação? O outro não dá a mínima para mim, mas será que eu faço a minha parte? Porque no começo das relações, normalmente, todo mundo é muito atento com todo mundo, né? A gente é muito atento, muito cuidadoso, não só com o outro, mas com a gente também. Então, normalmente eu vou sair, eu me arrumo, eu tô preocupada com a minha aparência, o outro também. Será que isso no dia a dia vai sempre acontecendo? Não, nem sempre. Aí talvez algumas pessoas estejam se perguntando, e quer dizer que se eu não me cuidar, só por isso eu vou ficar afastada do outro? Não, mas a possibilidade da gente ter uma relação saudável, ela é muito maior quando eu cuido de mim e cuido da relação.
Então, gente, o que faltou falar para vocês também, né? Faltaram algumas coisas que daqui a pouco a gente já vai terminar a live, né? Então, tô pensando aqui o que ficou faltando para eu falar para vocês. Então, assim, a gente já falou por que eu permaneço na relação, né? Se é possível prevenir esse afastamento emocional, como eu disse, prevenir primeiro, só vai ser possível se não for uma questão pessoal minha. Se eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade de se relacionar com qualquer pessoa, em todas as relações eu sou assim, eu tenho que cuidar de mim primeiro. E tenho que entender se o meu se a outra pessoa que está comigo também não tem isso. Então, essa é a primeira coisa para a gente prevenir. Agora, se os dois não têm medo dessa relação, é possível prevenir cuidando, como eu estava dizendo. E eu acho que tem uma pergunta também, uma coisa que eu queria falar para vocês, é que é possível se reaproximar sim. É muito possível. Ah, Sandra, mas a gente ficou afastados muitos anos, agora os filhos cresceram e eu acho que não tem mais jeito. Depende. Quando a gente quer e o outro também quer, sempre tem jeito. A gente pode reaprender a se aproximar. A gente vai se reaproximando emocionalmente, incrivelmente. Muitos sentimentos começam a voltar. Claro que não são todos os casais. Mesmo quando eu tenho vontade, vamos supor que o parceiro, a parceira também tem vontade, mas às vezes a relação já ficou tão distante, tão desgastada, que a gente não vai conseguir resgatar. Mas tem possibilidade sim. A gente inicia essa possibilidade falando para o outro o que a gente está sentindo, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Parece que travou um pouquinho. A Eliana tá falando, meu marido briga comigo e sempre fala que vai embora. E só briga e que vai embora e não vai. Então, isso está desgastando a relação de vocês. Por que você vai aceitando isso? Né? São questões complicadas, porque não é fácil. Gente, a gente sair de uma relação não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Mesmo eu sabendo que tá ruim, mesmo eu sabendo que aquilo não é bom para mim, alguma coisa vai me prendendo ali nas relações ruins, muitas vezes. Muitas vezes eu não me acho merecedora de nada que seja melhor do que aquilo. Eu vou pensando que aquilo é aquilo que tem para mim e pronto. Então, gente, é muito importante que, se os dois estiverem dispostos, é possível a gente resgatar e se aproximar emocionalmente. Vocês podem procurar ajuda, vocês podem... Ah, mas no momento a gente não quer procurar ajuda. Tentem resgatar que coisas boas tem nessa relação do ponto de vista amoroso. O que um gostava do outro? Quando que isso parou de acontecer? Quando que iniciou esse afastamento? Doutora, a Chayane fez uma pergunta boa. Eu não estou achando aqui a pergunta da Chayane. Acho que essa aqui. Meu namorado tem síndrome de Asperger, é o tipo de pessoa, Asperger, é o tipo de pessoa que não demonstra carinho nem conversa, parece muito com afastamento emocional. A diferença é que ele sempre foi assim. Você tem alguma dica para eu conseguir me relacionar com ele? Então, Chayane, aí a gente está falando numa coisa específica, porque ele tem uma síndrome.
Então, como que eu me relaciono com uma pessoa que vai ter essa síndrome? Né? É isso que eu quero para mim, eu estou disposta a estar com uma pessoa que nunca vai conseguir demonstrar, né? Porque existem algumas coisas assim, se ele tem uma síndrome, ele pode melhorar, mas ele vai ter essa síndrome para sempre, né? Então é importante que, se você escolheu ele para estar do seu lado, você vai ter que fazer um pouco a parte dele, aquela que ele não pode fazer. E não que você não possa fazer isso, você pode, mas é importante você entender que você vai ter que fazer uma parte que ele nunca vai conseguir fazer, né? De nada, Eliana. Então é isso, gente. A gente vai terminando por aqui. Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre o que é viver junto, mas estarmos emocionalmente separados. Eu acho que toda vez que eu falo de relacionamento, eu gosto de falar um pouquinho o quanto é importante a gente ir se percebendo. A Jane tá me falando que vai ter que sair porque tá travando muito. Eu aqui, para mim, tá ao vivo, não tá travando, então peço desculpas se travou para vocês. Eu tenho uma página, chama-se Sandra Baldassi Psicóloga. Quem quiser é só curtir a página lá. Lá eu tenho outras lives também. Vocês podem dar uma olhadinha na página. Se quiserem me fazer alguma pergunta também, inbox na página, podem fazer. E eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor o que é estar emocionalmente separados, por que a gente não consegue, muitas vezes, sair de uma relação, ou por nem nos percebermos nessa relação, ou por nos percebermos nessa relação e não conseguirmos sair dela. E eu espero que a gente tenha aberto aí um caminho para vocês pensarem sobre isso. Como eu ia dizendo, nas lives que eu falo sobre relacionamento, eu gosto sempre de dizer que não importa qual seja o assunto, quando a gente fala de casal, quando a gente fala de relacionamento conjugal, é importante que a gente observe sempre a reciprocidade, que a gente nos observe na relação, que a gente observe o outro, que a gente mantenha o equilíbrio da relação e perceba que se tem um desequilíbrio, que o desequilíbrio só pode ser assim, ó. Se tem um desequilíbrio, que eu preciso de ajuda, que eu preciso olhar para essa relação mais profundamente e ver o que está acontecendo, antes que a balança fique totalmente desregulada e a gente tenha muito mais trabalho para consertar ou nem consiga. Tá bom, gente? Então, boa noite para vocês. Obrigada por estarem comigo hoje. É muito bacana poder participar desse primeiro congresso online. Espero que venham outros. E nos vemos aqui na Mais Psicólogos com outras lives que eu vou fazer para vocês. Tá bom? Boa noite a todos.